Olá, meus amigos do nosso Desfragmentando a Lição. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo. E o tema de hoje: lições de evangelização. Domingo, 22 de março. O modelo missionário de Paulo, e o texto inicia destacando que o ministério do apóstolo Paulo oferece importantes lições sobre evangelização. Alguns dados impressionantes sobre a sua missão. Vamos ver esses dados? Suas viagens missionárias totalizaram aproximadamente 21.500 quilômetros. Grande parte dessas viagens foi realizada a pé. Em várias ocasiões, Paulo também foi preso por causa do evangelho. Isso demonstra que a sua missão envolveu sacrifício, perseverança e dedicação total à obra de Deus. Olha as estratégias missionárias de Paulo. Paulo adotou uma estratégia clara para espalhar o evangelho. O foco em centros estratégicos. Ele trabalhou principalmente em centros comerciais importantes, como em Corinto, Éfeso. Essas cidades eram pontos estratégicos do Império Romano. A partir delas, a mensagem cristã podia alcançar rapidamente outras regiões do interior. E olha o fortalecimento das igrejas. Além de evangelizar, Paulo tinha preocupação pastoral. Ele retornava às igrejas que havia fundado, fortalecia espiritualmente os novos convertidos, encorajava os cristãos na fé. Quando ele não podia visitá-los pessoalmente, ele enviava cartas e mensageiros. E essas cartas demonstravam cuidado pastoral, demonstravam lembrança constante das igrejas, demonstrava preocupação com o crescimento espiritual dos crentes. Olha a comunicação pessoal e pastoral. E o texto nos explica que algumas informações são melhor transmitidas oralmente do que por escrito. Por isso, Paulo enviava mensageiros confiáveis que levavam suas cartas, notícias pessoais, explicações adicionais. Esses mensageiros também tinham a missão de animar e fortalecer os cristãos. Tíquico, um colaborador fiel, um dos mensageiros enviados por Paulo foi Tíquico. E as características destacadas, seu nome significa afortunado. Era considerado um emissário confiável. Paulo o descreve como fiel ministro e conservo no Senhor. Isso está em Colossenses capítulo 4, verso 7. Ele foi escolhido para levar notícias sobre Paulo, fortalecer os cristãos, comunicar detalhes que não estavam na carta. O papel importante de Tíquico. Tíquico também acompanhou Paulo em sua missão. Participou da entrega de ofertas para os cristãos necessitados em Jerusalém. Esteve com Paulo durante sua prisão em Roma. Posteriormente, Paulo o enviou para Éfeso para fortalecer o trabalho missionário. Temos também Onésimo, um convertido especial. Outro homem enviado com Tíquico foi Onésimo. Paulo descreve como fiel e amado irmão. Isso está em Colossenses capítulo 4, verso 9. Onésimo havia sido evangelizado por Paulo enquanto ele estava na prisão. Ele provavelmente era conhecido pelos colossenses, o que tornava sua presença significativa para a igreja. O objetivo da missão de Tíquico e Onésimo, Paulo enviou esses dois homens a Colossos com vários propósitos: levar a carta aos colossenses, transmitir notícias pessoais de Paulo, informar sobre sua situação, que ele estava ali na prisão, fortalecer espiritualmente a igreja, incentivar os cristãos a continuar a missão. Assim, eles atuavam como representantes pessoais de Paulo. A dimensão humana do ministério de Paulo, e o texto destaca que os assuntos pessoais nas cartas de Paulo revelam sua humanidade. Essas referências pessoais mostram que ele tinha relacionamentos profundos com os cristãos, se preocupava genuinamente com as igrejas, mantinha vínculos espirituais e afetivos com os irmãos. Isto também confirmava a autenticidade e o compromisso de seu ministério. E essa sessão aqui nos ensina várias lições práticas sobre evangelização. A primeira delas é: missão exige planejamento.
Paulo ele escolhia lugares estratégicos para evangelizar. A segunda missão é trabalho em equipe, e ele contou com colaboradores fiéis. O terceiro tópico: evangelização envolve cuidado pastoral. Não basta converter pessoas, é preciso discipular e fortalecer os crentes. E o quarto: relacionamento são parte da missão. O ministério cristão também envolve amizade, cuidado e apoio espiritual. E nós concluímos o estudo de hoje. A experiência missionária de Paulo nos mostra que a evangelização eficaz, ela combina estratégia, cooperação, discipulado e cuidado pastoral. Por meio de colaboradores como Tíquico e Onésimo, Paulo conseguiu fortalecer igrejas, manter a unidade dos crentes e expandir o evangelho mesmo quando estava preso. Medite nessas palavras no dia de hoje e tenha um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos vemos amanhã no nosso próximo estudo com o tema Conexões na Igreja.